Fala, meu amigo podcasteiro, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial aqui do Aerolitos e hoje a gente vai ver como é que a gente cria uma conta no Anchor. Então, do zero a postagem do podcast no Anchor. Daqui a pouquinho, roda a vinheta. Vamos lá, pessoal, então a gente vai criar uma conta aqui no Anchor. Vamos aqui para a tela do PC para ver como é que a gente vai fazer isso. Então, estamos aqui. Então, o que eu fiz aqui agora no e-mail aqui? Eu criei um e-mail para a gente postar o podcast. Né? Na verdade, eu estou usando o mesmo e-mail que a gente fez aqui no vídeo anterior do Castbox. E aí, algumas pessoas pediram para fazer o vídeo aqui referente ao Anchor, né? Então, assim, por que eu estou migrando a maioria dos podcasts que eu publico aqui, eu estou migrando para o Anchor porque a questão da estatística dele, as estatísticas, os números deles é melhor. Então tá bem mais interessante usar o Anchor e a plataforma vem se mostrando muito mais estável, tá? Então eu recomendo fortemente. Então aqui a gente só criou um e-mail aqui, né? Podcast envio teste @gmail e eu já vou aqui direto para o Anchor, né? Já vou logar aqui no Anchor e aí o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova conta com essa conta do Google, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, Google. E ele já vai criar a conta aqui, ó, podcast envio teste, eu já estou logado aqui no navegador. E aí ele vai colocar aqui, ele vai mandar aqui a gente vai logar aqui direto. E aí o que ele vai acontecer aqui? Ele vai colocar, ele já vai entrar aqui direto para postar o episódio, né? A gente já começou criando uma conta e ele já vai direto aqui. Então, vamos aqui então postar o nosso primeiro episódio. Então aqui na tela principal aqui ele tem algumas opções que tu pode colocar, tem músicas aqui direto do Anchor, mensagem, gravação, mas a gente já tem o nosso episódio editado, bonitinho, então nós vamos vir aqui e já vamos postar ele. Então eu já deixei ele aqui na área de trabalho e tá aqui, ó, podcast teste episódio 1. Então ele vai subir aqui, já tá fazendo o upload é um arquivo pequenininho, né, que eu coloquei aqui pra gente não perder muito tempo, 3 minutos, uma música aqui. Vamos só esperar ele processar, vamos dar um cortezinho aqui no vídeo. Enfim, aí terminou aqui de processar. E aí, beleza. Então aqui eu vou salvar o episódio. Aí eu vou colocar aqui então, eu vou colocar aqui número 1, né? Eu vou colocar aqui piloto. Vou colocar aqui. E aqui a descrição do podcast. E aqui no Anchor é bem interessante porque ele tem várias opções que tu pode colocar aqui, por exemplo, a parte de links, pode colocar negrito, né? Toda a parte de formatação de texto mesmo, como se estivesse escrevendo em blog, ele deixa colocar aqui. Então eu vou colocar aqui só uma descrição qualquer, episódio piloto. Aí se tiver algum link eu posso colocar aqui, ó, link comentados no episódio. Aí eu coloco aqui teste e eu posso colocar um link aqui, ó, ele já vai colocar. Olha, já aparece aqui, eu coloco aqui, ó, www.aerolitos.com.br. Coloco aqui e ele já coloca aqui como teste que ele, quando tu estiver ouvindo lá o podcast, seja no Spotify, seja no Castbox, qualquer o agregador que você estiver usando, ele vai mostrar isso aqui como link, tá? Essa opção aqui tá mais interessante. O Anchor tá mais estruturado enquanto a isso do que o Castbox, né? O Castbox ele não deixa fazer isso aqui, então ele fica um pouquinho mais restrito, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Aqui no data de publicação eu posso colocar aqui publicar agora ou eu posso agendar, tá? Então assim, se eu tiver já os meus podcasts da semana aqui pronto e eu vou publicar na sexta-feira, eu já poderia colocar aqui, ó, no dia 5 de março, né? Que eu tô gravando aqui agora no dia 28 de fevereiro. E aí eu poderia aqui já agendar. Mas aqui eu vou deixar para a data atual mesmo, vou deixar para agora. Aqui a arte do episódio, se eu quisesse colocar alguma arte, deixa eu ver se a gente acha alguma imagem aqui rapidinho para colocar. Aqui, eu vou colocar essa logo aqui mesmo. O logo do Aerolitos pode ser cortado mesmo, só para a gente fazer de exemplo aqui mesmo. Que aí depois a arte ela tem que ser quadradinha, bem feita aqui. Deixa eu ver se eu acho uma melhor aqui. Esse logo do iTunes aqui, só para a gente colocar uma arte aqui. E aqui é legal essa opção aqui do Anchor, que ele tem a opção por temporadas, tá? Então, se o teu episódio for por temporadas, tu pode colocar aqui, temporada 1, episódio 1. Então, ele pode colocar aqui também. Então, mas aí a gente não trabalha por temporada, pode deixar em branco. Então, eu vou colocar aqui, vou publicar o episódio. Aí ele vai publicar já, tipo, sem, né, padrão, assim, não colocou
Ele colocou só a arte. Agora vem a parte importante aqui do podcast, que é a parte de criar o podcast, tudo, as categorias. Então vamos colocar aqui, podcast, envio, teste. E aí eu vou colocar aqui a descrição do podcast. Eu vou colocar aqui, o podcast envio teste é um podcast fictício criado para enviar um teste no vídeo tutorial. Pronto, vou colocar aqui. Aqui eu vou colocar a categoria do podcast, aí você vai ter que escolher certinho como se encaixa melhor no teu podcast, educação, ficção, governo, medicina, enfim, tu vai ter que procurar aqui qual que é a categoria do teu podcast, tá? Então vamos colocar que seja negócios, pronto, coloquei aqui business e aqui a linguagem do podcast, então eu só vim aqui deixa eu só achar o português aqui, vamos rolar aqui para baixo, né, o português Brasil, né, que passei aqui, português Brasil. Então, beleza, aqui tá os dados do podcast, tá? Então, beleza. E aqui agora é a capa do podcast que ele pede no final. Então, nós vamos colocar aqui, vamos subir uma nova imagem aqui também. Eu vou colocar qualquer imagem aqui, é isso aí que tem que estar certinho aí para colocar, tá? Eu vou colocar aqui. Agora essa logo aqui do Aerolitos mesmo, ela não está encaixando, mas só para a gente fazer um teste, tá? Deixa eu ver se eu dou um zoom vai ficar só o logo. Pode ser, vai ficar meio estranho aqui também, mas vai ficar, a imagem é bem pequena, mas é só para a gente fazer aqui. Essa aqui é a arte do podcast. Aí aqui ele coloca aqui, ó, se tu quiseres colocar um texto por cima da logo, eu não vejo muita serventia nisso, que vai ficar meio estranho, mas se tu precisares, tu pode colocar uma imagem e tu pode colocar um texto aqui em cima. Mas vamos deixar sem aqui. Eu vou colocar sem aqui e eu vou colocar só essa arte direto para subir o episódio. Então vamos lá. E aqui beleza. Então assim, ó, ele criou aqui o podcast, né? Ele criou no Anchor só por enquanto. A gente ainda não conseguiu distribuir ele para os agregadores. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Eu posso colocar aqui, ó, distribuir meu podcast. Ele pergunta aqui, você quer que o Anchor distribua os podcasts na plataforma? Aí ele coloca aqui, ó, Apple, Castbox, Spotify, Google e acho que aqui é o Breaker, deve ser o Breaker. Aí se tu colocar essa opção aqui, ele faz isso automático, tá? Eu particularmente não gosto de usar essa opção automática, eu gosto de colocar, fazer por conta própria, por quê? Por causa das estatísticas, porque assim, quando tu manda ele colocar aqui, distribuir, as estatísticas elas ficam, não fica muito exato para te consultar. E se tu coloca isso por conta própria, tu pode ir lá em cada um depois, lá no Apple, lá no Google Podcast, no Breaker, no Spotify, tu pode ir lá consultar cada um, porque foi tu que fez o cadastro. Então é isso que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou colocar aqui por conta própria, né? E aí, beleza, ele deu aqui episódio publicado. Então até aqui, beleza. Então se tu pegar o link dele aqui agora, vamos pegar o link aqui do podcast, ele tá aqui, ó, podcast envio teste, tá aqui a logo que eu coloquei, bonitinho e tal. Então, só que agora eu quero fazer o quê? Eu quero pegar o feed RSS dele. Então ele tá aqui, ó, eu entrei aqui, ó, em configurações, distribuição, porque eu não fiz a distribuição, ele ainda pergunta aqui de novo, se tu quiseres fazer a distribuição, tu pode fazer aqui. Então, aqui por enquanto, ó, ele tá só no Anchor. Ele não tá na Apple, não tá no Google, não tá no Spotify, nenhum ele mandou aqui. Então, a gente vai fazer isso manualmente. Então, eu vou pegar ele aqui agora, o feed RSS, e vou fazer o quê? Eu vou lá no FeedBurner e vou passar ele no FeedBurner. Por que eu vou passar ele no FeedBurner? Porque o que vai acontecer? Quando a gente colocar ele aqui no FeedBurner, eu coloco esse feed aqui, e aí ele cria uma URL amigável para esse feed. Então ele vai ficar feed.feedburner / vai ficar ali, podcast envio teste. Isso por quê? Porque depois, futuramente, se eu precisar mudar o podcast, ele já vai... eu não preciso ir lá no Anchor mudar. Eu posso vir aqui, só mudo aqui essa URL, e aí quem estiver usando a URL do FeedBurner já vai mudar automaticamente. Então isso é bem prático. Então eu vou colocar aqui, ó, eu sou podcaster, tem essa opção aqui, e aí eu vou dar next aqui. Então vamos lá, podcast envio teste, ele já sugeriu o nome aqui, né? Ele pegou lá do feed, e o endereço também. Então vamos dar um next aqui.
Ó, ele colocou aqui. Aí o que tem algumas opções aqui, ó. Aqui, se tu quiseres colocar opções para o iTunes, dá para colocar aqui também. Eu não vou usar essas opções aqui agora. E aqui opções do quem é o autor, né, do podcast, pode colocar o teu nome aqui e opções de copyright. E aí, beleza. O que ele vai fazer aqui agora? Aqui eu vou colocar aqui as estatísticas, para ativar as estatísticas. E aí ele criou aqui esse feed. Então eu vou vir aqui em otimizar e só vou utilizar a opção aqui de Smart Feed. Eu vou ativar ela, porque daí ele fica compatível com a maioria dos agregadores. E aí o que vai acontecer? Se eu for aqui olhar ele aqui agora, ele está aqui, ó, podcast envio teste, está aqui a logo que eu coloquei, no caso um tamanho, né, ridículo aqui, né, só para a gente fazer um teste. E aí ele está aqui, ó, lembra que lá no Anchor, quando a gente escreveu o post, eu coloquei lá o link, ó, então ele continua aparecendo aqui, ó, com formato link, tudo certinho, bem legal. Então a gente tem aqui agora um feed que é do podcast. Então o que eu vou fazer aqui agora? Agora é o processo simples que a gente faz para todo né, podcast. Então eu tenho aqui esse feed aqui RSS. Então agora eu vou vir aqui no Spotify. Eu vou colocar aqui podcaster. Opa! Podcaster. Eu vou mandar para o Deezer primeiro. Eu vou pegar para o Deezer aqui, ó. Ele tem aqui, ó, podcaster.deezer.com. E aí ele vai colocar aqui, ó, publicar meu podcast. Então ele vai pegar esse feed aqui que a gente está usando aqui. Ó, e aí ele coloca aqui, ó, provider e-mail. É o nosso e-mail que a gente está usando lá no Gmail. Vou copiar ele aqui. Copy. Provider name. Vou colocar aqui, podcast. Isso aqui poderia ser, no caso é o seu nome, né? Às vezes pode ser uma network, pode ser o que for aqui, tu pode colocar aqui. Aqui eu vou colocar o mesmo nome, podcast, envio teste. Aqui eu vou colocar a mesma coisa, o gênero do podcast. Aí aqui é a mesma coisa, né? A categoria. Eu vou colocar aqui, a gente colocou business lá, então eu vou colocar business aqui também. E aí o país, vou colocar aqui Brasil. Vamos lá. Conteúdo explícito, não temos conteúdo explícito, e aceitar os termos. Então o que ele vai fazer aqui agora? Ele vai já incluir o podcast no Deezer. Então já deu aqui, ó, congratulations, seu podcast já está a caminho do Deezer. Então ele já dá até a URL aqui já. Então começar um episódio bem pequeno, é provável que ele já está até terminando aqui o job já de subir o podcast. Ó, ele já subiu aqui o episódio que a gente colocou, e a capa vai aparecer aqui também já daqui a pouco. Ó, já apareceu a capa aqui também. Então, o podcast já está no Deezer. Sempre lembrando que ele demora um pouquinho para aparecer na pesquisa lá no Deezer. Então, assim, vai levar 1 dia, 2 dias para aparecer lá. Então, Deezer foi enviado. A gente colocou lá o URL e foi enviado. Então, agora nós vamos mandar ele para o Spotify. Deixa eu ver aqui. Podcaster... Aqui, ó. podcasters.spotify/catálogo. Então, vamos lá. Eu vou entrar aqui na conta... E aqui eu vou entrar usando a conta do Google também, porque a gente já tinha criado essa conta lá, né, no outro vídeo, então provavelmente ele já vai colocar. Não há nenhuma conta vinculada, então a gente vai ter que criar uma conta aqui. Vamos lá, vamos se inscrever no Spotify nessa conta. Rapidinho. E aqui o Spotify ele é tranquilo para criar uma nova conta também. Eu sugiro sempre criar uma nova conta, porque ele vai... É legal porque daí tu consegue acessar depois cada uma e ver as informações, então isso que é legal, assim, tu não passa muito trabalho. Então vamos lá, colocar o e-mail aqui. Aqui é o processo de criar a conta do Spotify, tá? Ele tá dizendo aqui, ó, esse e-mail já estava vinculado a uma conta. Então beleza, ele já deu aqui, vamos colocar aqui então. Vamos colocar aqui, vamos ver se vai dar certo essa senha. Tal. Ó, aqui ele já entrou, então ele já tinha conta, ele tá aqui, ó, podcast teste, aqui já aparece todos os podcasts aqui. Então agora eu vou voltar lá naquela URL que a gente estava, podcaster, tá aqui, ó, enviar podcast Spotify. Então é esse cara aqui, ó, podcasters.spotify.com/catálogo. Então ele já vai jogar aqui já direto. E aí a gente vai colocar aqui, ó, catálogo. Ó, adicionar ou reivindicar seu podcast. A opção que aparece aqui em cima do nome aqui. Vamos colocar aqui então, vamos começar. E aí aqui o link do feed RSS, que a gente já tinha criado lá antes. Então ele vai rodar aqui
Ele tá falando aqui que no feed falta o endereço de e-mail, tá? Então, a gente tem que ir lá no FeedBurner e colocar isso. Vamos voltar lá no FeedBurner, ali no SmartCast, que eu acabei pulando essa parte. Vamos colocar aqui, então, essas opções aqui, ó. Onde é que ele tá aqui? Ó, e-mail. Não, endereço de e-mail não. Vamos colocar aqui esse cara aqui. Aí aqui é como se ele ignorasse o que está lá no Anchor e colocasse mais informações sobre o podcast aqui, tá? Então, aqui tu pode colocar a logo do podcast. Eu vou colocar aqui qualquer coisa. Tá, beleza. Então eu peguei uma imagem aqui agora e eu vou colocar aqui já para ser a capa do podcast. Eu peguei aqui, fiz um teste aqui, só subi uma imagem qualquer aqui e a gente coloca aqui. Então aqui o podcast, né, o título do podcast, né, vou colocar aqui podcast envio teste. E aqui é a mesma coisa que eu coloquei lá no Anchor, na verdade. Então eu poderia vir aqui no Anchor e aí eu posso vir aqui até copiar essas informações aqui, ó. Podcast, blá blá blá, eu vou colocar aqui para ter essa opção. E aqui palavras-chave, tá? Então eu posso colocar aqui podcast, envio, tutorial, aerolitos, blá blá blá. Vou colocar aqui. E aqui é a opção de autor, então eu vou colocar aqui podcast, envio, teste, e copyright não tem. Então eu vou salvar isso aqui agora para ele ficar com a imagem do tamanho lá bonitinho. Então a gente vai ver aqui agora que ele vai mudar aqui essa imagem. Deixa só ele atualizar aqui. Vamos só ver o que aconteceu aqui. Acho que faltou categoria. Vamos ver aqui, botar business. A imagem está aqui. Save. O que faltou aqui? Vamos ver. SmartCast. Vamos dar um atualizar aqui para ver se ele... Tá, mas beleza. A gente está lá com a imagem lá certinho. Eu acho que ele vai aparecer lá no Spotify, tá? Então vamos voltar aqui no Spotify e vamos colocar de novo aqui. A gente já colocou e-mail lá, tudo certinho. Então vamos cancelar aqui e vamos começar de novo. Spotify. Ó, ele já colocou aqui agora, ó, podcast, a capa, né, certinho, o tamanho certo. Ó, podcast e aqui a descrição que eu coloquei, business. Então, beleza. Eu vou avançar aqui. Aí o que ele pede? Ele pede um código que ele vai enviar por e-mail, porque senão qualquer um poderia pegar o feed lá do podcast de terceiro, como já aconteceu, e subir aqui no Spotify. Então aqui ele manda um código para o e-mail, que o cara tem que ir lá no e-mail e pegar. E aí ele vai colocar, vamos pegar o código aqui, ó, Spotify Podcast, o código, e vamos jogar lá. Não, é aqui. Ele já vai validar esse código, e aí ele já vai colocar aqui já, vamos avançar. Aqui também a questão do país, né? Vamos colocar aqui, Brasil, idioma, português, hospedagem, Anchor, e a categoria Business Tecnologia, vou colocar aqui, Business. Aí você vai ter que colocar do jeito que está do seu podcast, você vai colocar Business só direto. E aí avançar e enviar. O que ele vai fazer aqui agora? Ele já, ó, legal, agora temos o seu podcast, leva algumas horas para o seu podcast aparecer no Spotify. Ele vai estar aqui quando ficar pronto. Então ele já te dá o URL do podcast. Então se eu entrar aqui nesse cara agora, como ele falou lá, ele ainda não está aparecendo. Ele vai dar uma... Ó, ainda não apareceu, mas é só ter um pouquinho de paciência que se ele deu essa mensagem aqui, ele já tá certo. Então ele só está revisando aqui e já está certo. Então a gente já enviou o podcast para o Deezer, para o Spotify, e agora vamos mandar para o Google Podcast. Então eu vou jogar só no Google aqui direto, Send Podcast, Google Podcast. Tá? Então ele já vai aparecer aqui, ó, Submit, isso aqui é um blog, e aí ele está aqui, ó, Google Play Podcast Portal. Tá? E é essa URL aqui, ó, podcastmanager.google.com. Então eu vou dar um iniciar aqui. Como ele já está logado aqui na conta do Google que a gente está usando, então já vai ser mais fácil ainda subir o podcast aqui. Então eu vou colocar aqui o feed, ele já vai verificar aqui. Ó, ele já trouxe a capa que a gente colocou lá no FeedBurner, trouxe o episódio, então já está redondinho aqui. Aí o que ele vai fazer? Ó, verificar o dono aqui do podcast, a ownership. Então, como ele já está logado aqui, ele já não precisa de verificação, ele já verificou que é o dono do podcast. E aí só enviar. Aí o que ele já colocou aqui, ó. O seu podcast já foi enviado para o Google, né, o índice de podcast do Google.
e aí ele já tá lá. Então se a gente for aqui ó, ele diz aqui, ó, o seu show aqui, seu podcast ainda não está disponível, mas ele vai estar em breve. Então ele já vai aparecer aqui certinho, tá? Então, Google é só fazer isso. Mandou aqui, já tá super sucesso. Faltou o quê? Faltou Apple Podcasts. Então vamos lá no Podcast Connect do iTunes Connect, era isso? Vamos só relembrar aqui então. iTunes Connect, tá aqui. Esse cara aqui para mandar o podcast para Apple, né? Então ele vai colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui o ID Apple, vamos colocar o mesmo e-mail, que eu acho que a conta já deve tá certa. Agora é que vem. 1, 2. Beleza. Ele já entrou aqui já certinho. Então ele precisa autenticação em 2 fatores. Então ele vai mandar para o e-mail aqui um código. Então a gente passou da autenticação aqui em 2 fatores do iTunes, né, que é uma coisa que eles colocam só por parte de segurança. Então vamos aqui no Podcast Connect. E aí aqui vai ser onde a gente vai enviar o podcast, tá? Então aqui ele já pede aqui, ó, feed RSS. Então vamos lá. Vamos colocar aqui o feed que a gente pegou lá do FeedBurner. Então ele já vai validar aqui agora. Ele já vai ver se está tudo certo com esse feed, né? Ver se tá. Como a gente já colocou todas as informações lá no FeedBurner, então ele vai tranquilo aqui. Então vamos lá. Bom, então aqui ele passou pela validação do feed, tá? Então ele colocou aqui, ó, o status pronto para envio. Ele bota aqui a capa do podcast, o título, né? Colocou a descrição, tudo certinho. Colocou até o site aqui, né? O Anchor que a gente colocou lá, o episódio. Então ele fez tudo isso aqui, a gente vai colocar aqui então enviar, tá? Enviar, podcast enviado com sucesso para revisão. Podcast enviado com sucesso para revisão, a Apple irá enviar um e-mail quando o processo de revisão estiver concluído. Então beleza, a gente mandou aqui o podcast, agora é só aguardar. Aqui já tinha o outro, o antigo que a gente colocou aqui, isso aqui é um novo, é só aguardar que ele vai subir aqui o podcast para Apple Podcast. Até ele já coloca aqui algumas informaçõezinhas, o URL espelhado, a data e aqui o status, enviado para revisão. Então, é isso, tá? Eu acho que a gente conseguiu contemplar aqui já, né, as principais plataformas, lembrando que o quê? Quando você envia para Apple, vários agregadores como Castbox, Pocket Casts, vários agregadores menores que não têm uma base própria, ele puxa daqui do Apple Podcast. Então o que vai acontecer? Ele vai incluir aqui o podcast na Apple Podcast e depois de um tempo ele vai começar a rodar os índices e ele vai começar a aparecer nesses outros agregadores, tá? Então é bem tranquilo, só tem que esperar um pouquinho para ele aparecer aqui e é isso. Então, feito esse processo todo aqui, a gente pode voltar aqui para a aba que está aqui no Anchor, né? Eu vou colocar aqui Episodes. No fim, o que aconteceu aqui? Essa logo que a gente colocou aqui, ó, ele meio que ignorou. Eu posso até colocar aquela mesma que a gente usou lá colocou lá no FeedBurner, porque é uma capa que tá mais, né, tá adequada aqui. Mas ele acabou ignorando daqui. Ele vai deixar só o que tá lá no FeedBurner, tá? Porque é o que a gente colocou lá. Mas aí não vai fazer muita diferença, né? Então, porque o feed já tá certinho lá. Só vou salvar ele aqui para ele mudar a capa. Ele tá fazendo o upload aqui e salvou. Ele tá precisando do nome aqui. Podcast, envio, teste. E aí o site não tem site nesse caso aqui, né? Então, só vou dar um salvar aqui. E aí, tá pronto aqui o podcast. Tu já tá com ele todo configurado aqui certinho. E aí ele colocou aqui, ó, a gente já fez a distribuição, no caso, né? Já fiz manualmente. Aí ele pede aqui monetização, eu não quero fazer agora. E aqui ele vai te dar dicas para ter mais ouvintes, tá? Então, ele tá certinho aqui agora. Se você for aqui na URL oficial aqui, ele já tá, né? Olha, já botou o playerzinho aqui embaixo, já botou... Depois ele vai mudar essa capa aqui, acho que se você der um Ctrl F5 aqui, ele já vai mudar. Ele continua pegando a capa anterior, mas ele muda depois. Ele pega aqui a capa do episódio certinho, então se você preencher essas informações aqui todas corretamente, já vai aparecer bem certinho. E aí o que vai acontecer? Quando você precisar subir novos episódios, você vem aqui, dá um new episode, vai pegar o MP3 de novo
e vai colocar aqui, tá? Então é bem tranquilo. Feito isso uma vez, o teu podcast vai estar sempre rodando. E o bom é que o Anchor é uma plataforma gratuita, né? Você não vai gastar nada para colocar ele, para deixar ele aqui. Então, acho que era isso, né? O nosso vídeo de hoje era isso. Se você gostou, deixa um comentário aqui embaixo, né? Deixa um comentáriozinho aqui embaixo, dá um curtir aí e se inscreve no canal, né? A única coisa que a gente pede, se inscreve no canal pra gente chegar aí a 1000 inscritos logo pra poder ter aí algumas coisinhas diferenciais aí do YouTube, certo? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal, até mais!